Pensando como hidrólogo 5, vimos há pouco que existem modelos que são utilizados para pequenas bacias, como é o modelo do método racional, que é utilizado para pequenas bacias menores do que 2 km², que é aquele Q igual a CIA. A questão que se coloca agora seria: e grandes e médias bacias, é possível utilizar esse mesmo tipo de modelo? E se não, por quê? Então vamos discutir mais um pouco sobre como se dá o processo de formação do escoamento em bacias de médio e de grande porte. Um ponto relevante é que em bacias já de médio e grande porte, outros fatores outros fatores começam a se tornar muito relevantes, notadamente o armazenamento de água na bacia hidrográfica, o armazenamento e também a translação da água na bacia. A água que precipita numa região mais alta da bacia vai demorar muito a chegar até o ponto do exutório, né, onde nós pretendemos estimar a vazão. Então, esse tempo de translado associado ao armazenamento que vai acontecer nos lagos, inclusive no aquífero freático, vão fazer com que esse processo de armazenamento e translação passe a ter uma relevância maior do ponto de vista da modelagem hidrológica. Então, aquele ΔV que nós utilizamos anteriormente igual a zero para longo prazo não poderá ser feito, e a gente vai ter que quantificar esse processo de estocagem e de translação da água na bacia, né, no caso de médias e grandes bacias. Então, nesse sentido, o processo de filtração, né, o escoamento subterrâneo, o escoamento superficial direto, eles passam a necessitam ter algum tipo de representação. Então a gente vai ter que detalhar na modelagem uma quantidade maior de processos da superfície, processos subsuperficiais e subterrâneos, e além disso a gente vai ter que também considerar outras trocas de forma mais detalhada da superfície com a atmosfera, notadamente o processo de transpiração e de evaporação, quando se deseja simular processos hidrológicos de mais longa escala. Então a gente vai ter que aqui detalhar um pouco mais o que vai acontecer na água na atmosfera, na água na superfície e nas águas subterrâneas, e tentar representar um pouco esse processo de armazenamento e translação. Então, um modelo simplificado que poderia tentar representar esse comportamento de forma mais detalhada é o que nós chamamos de modelos hidrológicos conceituais. Então, esses modelos hidrológicos conceituais são modelos simplificados, baseados em estoques de água. Então, a gente vai ter, como eu falei para vocês, a gente teria um processo de armazenamento e translação. Então, um modelo conceitual representaria o armazenamento como sendo reservatório. Então, a gente teria aqui um reservatório na superfície do terreno, que representaria a translação da água na bacia hidrográfica. Um reservatório que representaria o escoamento e o estoque de água subsuperficial, naquela região ainda não saturada do solo. E um reservatório subterrâneo que representaria aqui as águas armazenadas no aquífero freático, né? Então, a gente teria aqui reservatórios para representar esse processo de armazenamento na bacia. Entre esses reservatórios nós teríamos fluxos, né? E esses fluxos seriam representando essa translação e as trocas que nós teríamos entre esses reservatórios. Então, eu teria aqui a forçante aqui para a atmosfera, se daria através da precipitação, da evapotranspiração potencial, da evapotranspiração real, que seriam a evaporação mais a transpiração de água das plantas, e a gente poderia simular uma bacia já de maior porte, bacias de médio porte, a partir da utilização de modelos conceituais, nesse caso representando todos os processos relevantes na bacia. A gente vai ver mais à frente de forma mais detalhada esse tipo de modelo, que são modelo hidrológico. Esse especificamente é um modelo hidrológico que nós chamamos de SMAP. Então, como é que se dá esse processo de escoamento, para poder a gente entender um pouco melhor esse processo de escoamento na bacia?
Na realidade, a água aflui a essa seção fluvial de interesse, ao nosso exutório, através do que a gente pode chamar de escoamento superficial direto, né? Então é aquela água que precipitou, não infiltrou e saiu escoando na encosta, depois disso no rio. O escoamento subsuperficial, que é aquele escoamento que vai acontecer na parte não saturada do solo, e um escoamento que nós vamos chamar de base, que é exatamente o escoamento que vai acontecer associado ao lençol freático, ao nível freático, né, da bacia hidrográfica. Esses três escoamentos afluem, né, para a seção do rio, a seção fluvial, e eles é que produzem as vazões no rio. Esse escoamento superficial direto ele é mais rápido e é o maior responsável pelas vazões máximas no rio, as vazões de cheia. Esse escoamento de base é o escoamento subterrâneo. No aquífero ele é extremamente mais lento do que o superficial e ele é o maior responsável pelas vazões mínimas do rio. Então, as vazões mínimas estão associadas a esse escoamento de base e as vazões máximas, normalmente os picos de vazão maiores estão associados a esse escoamento superficial direto. Então, quem faz com que, quando para de chover no período seco, o rio ele não tenha vazões zero, é o escoamento de base. Então, se esse escoamento de base for muito pequeno, esse estoque de água subterrânea for muito pequeno, durante o período seco, o rio secará, né? É o que caracteriza, inclusive, o tipo de rio que nós temos aqui no Ceará, muito frequentemente, no Nordeste semiárido como um todo, que são os rios intermitentes. E a gente vai já conversar um pouco sobre isso. Então, esses três tipos de escoamento, esse deflúvio direto mais rápido e esse outro, o escoamento subterrâneo mais lento. Então, a gente vai ter então um tipo de escoamento que a gente chama de hortoniano, onde tem a precipitação, uma parte dessa precipitação infiltra, né, e outra parte se torna escoamento superficial direto, que é aquele que a gente falou inicialmente. Então, para que aconteça isso, a intensidade de chuva tem que ser maior do que a taxa de infiltração. Se a intensidade de chuva for maior que a taxa de infiltração, nós teremos escoamento superficial direto. Se acontecer em algum lugar onde a intensidade de chuva for menor do que a taxa de infiltração, nós não temos escoamento superficial direto. Então, para que se gere escoamento superficial direto, é necessário que a intensidade de chuva seja maior do que a taxa de infiltração. E esse escoamento superficial direto, como dito anteriormente, é responsável pelas vazões de cheias nas bacias. As cheias estão muito associadas a ele. O segundo tipo de escoamento é o escoamento subsuperficial. Esse tem uma importância também não tão grande quanto o escoamento superficial direto na formação das cheias, né? Mas uma parte da água que infiltra, ela vai aqui umedecer e aumentar a umidade do solo aqui nessa região inicial, próxima à superfície, uma região que muitas vezes ainda não saturada, e a gente vai ter um escoamento, né, dessa região não saturada do solo. Então, esse escoamento é o chamado escoamento subsuperficial e acontece na região muitas vezes radicular das plantas, né? E outra parte do escoamento percola de forma mais profunda e vai alimentar o lençol freático. E esse que vai alimentar o lençol freático é exatamente aquele que vai fazer com que haja uma recarga aqui do aquífero, e essa recarga aqui do aquífero vai gerar o que a gente chamou de escoamento de base, né? Então é exatamente o escoamento subterrâneo, e ele faz a integração entre o aquífero freático e o rio. E ele é responsável pela geração desse escoamento de base e que é responsável pelas vazões mínimas no rio. E aí está associado a esse escoamento de base, né, que é a relação, então, a água que vem do aquífero e chega ao rio é que vai definir se a característica do rio, se é um rio efêmero, intermitente e perene. O que é um rio perene? Um rio perene é aquele rio que escoa durante todo o ano, né, tanto no período onde ocorre as precipitações como no período seco. O que é um rio intermitente? É aquele rio que vai acontecer basicamente nos meses onde ocorre precipitação. Então, durante os meses da precipitação, a gente vai ter escoamento. Quando cessa a precipitação, o escoamento ele é suspenso. E o rio efêmero é aquele rio que só escoa no momento onde está acontecendo a chuva. Parou de chover, parou de escoar. O intermitente
mesmo no interstício entre uma chuva e outra, ele continua a escoar porque existe um certo armazenamento subterrâneo. Então o rio efêmero é aquele rio em que o lençol freático fica sempre abaixo do fundo do rio, a gente chama de talveg, esse nível mais baixo aqui do rio. Então o lençol freático fica sempre abaixo do talveg do rio, então você não tem carga suficiente, ou seja, não tem energia potencial suficiente para que a água saia do lençol freático e chegue ao rio. Um segundo tipo de escoamento é o rio intermitente. Como eu falei, no período chuvoso o nível freático fica acima do nível do talveg do rio, então você vai ter aqui uma diferença de energia potencial que vai se transformar em escoamento. Então a água vai sair do aquífero e alimentar o rio. É assim que acontece, por exemplo, também em lagoas dunares aqui, que tem aqui na próxima costa, mas que caracteriza então esse escoamento que é chamado de escoamento de base que vai ter. Então esse aquífero não é um aquífero que armazena muita água, e vai acontecer que no período de estiagem rapidamente esse aquífero secará e seu nível freático vai ficar abaixo do talveg do rio. Então nesse segundo período de estiagem, ou seja, no período mais seco, você não vai ter escoamento de base. O sertanejo aqui no Nordeste sabe muito bem disso e muitas vezes vai cavar os poços aqui no fundo do rio, porque ele sabe que está tendo algum tipo de escoamento e algum armazenamento subterrâneo aqui nesse ponto, mas insuficiente porque está abaixo da calha do rio para poder gerar escoamento de base. Isso é que caracteriza os nossos rios intermitentes, como é o caso do rio Jaguaribe e outros rios aqui no Ceará e em outros estados brasileiros. Vão também ter rios intermitentes, principalmente na região do Nordeste semiárido, onde o solo é pouco profundo e a capacidade de armazenamento em muitas regiões é pequena. Obviamente tem rios perenes no Nordeste, o maior deles é o Rio São Francisco. Rio perene é aquele rio que você vai ter escoamento durante todo o ano. Então, tanto no período chuvoso quanto no período mais seco, o nível freático fica sempre acima do talveg do rio. Então essa é uma característica desses rios do tipo perene. Então essas características desse rio vão definir como vai se dar a variação da vazão com o tempo. Essa variação, essa curva que caracteriza a variação da vazão com o tempo é chamado de hidrograma. Então a gente vai ter esses diferentes tipos de rio que vão definir basicamente como é que vai se dar o hidrograma do nosso rio. Então o hidrograma é exatamente definido como sendo essa representação, hidrograma ou hidrógrafo é a representação gráfica da variação da vazão com o tempo. Então esse hidrograma aqui é um hidrograma que está representando aqui o pico. Então a gente vai ter uma parte desse hidrograma que vai ser o escoamento superficial direto e outra parte vai ser associada a escoamento de base. Aqui é um exemplo de um hidrograma de uma região úmida. Então a gente vai ter aqui os meses chuvosos, aqui o período úmido você vai ter vazões mais elevadas e o período seco vazões mais baixas. Então nessa região aqui tem os picos de cheia, uma parcela importante desses picos de cheia gerado pelo escoamento superficial direto, e outra parcela associada ao escoamento de base. Então uma parcela associada ao escoamento superficial direto e outra associada ao escoamento de base. E no período seco para de chover, então aquele aquífero freático continua alimentando o rio, mas o aquífero freático vai perdendo estoque, o estoque do aquífero vai reduzindo, e à medida que ele vai reduzindo, ele vai diminuindo a quantidade de água disponibilizada para o rio. Então quanto menor for o volume estocado nesse aquífero freático, menor vai ser a disponibilidade de água para o escoamento de base e menor vai ser esse escoamento de base. Então o que caracteriza um rio perene é exatamente que as vazões mínimas do rio são sempre maiores do que zero. Quando você tem um corte nessa vazão, ou seja, a vazão se torna zero, não há mais vazão durante um período, a gente deixa de ter um rio perene para ter um rio intermitente, como é o caso aqui do rio Jaguaribe, onde nós temos aqui, isso aqui é a vazão média de longo termo desse rio, ou seja, na série histórica toda dele, onde a gente tem uma vazão média no mês de abril de 130 metros cúbicos por segundo. Nos meses de setembro, outubro, nós temos vazões zero. Isso aqui caracteriza, por exemplo, a intermitência daquele rio. Então nesse período aqui, o nível do lençol freático está abaixo da calha do rio.
E como esse nível está baixo, quando inclusive você tem uma regularização das vazões, ou seja, liberação de água pelos reservatórios, é possível inclusive você, ao invés de ter um ganho que seria associado a escoamento de base, você ter uma perda, porque a água que está no canal do rio está no nível de energia potencial maior do que a do lençol freático, então ela vai tender a alimentar o lençol freático, significando uma perda para o escoamento superficial. Aqui é um hidrógrafo atuando de 2008, que são os dias julianos, 1º de janeiro e assim sucessivamente. Aqui foi o período onde aconteceram as vazões, e logo depois o período das maiores vazões está associado ao período chuvoso. Depois aqui 180 já é julho, a partir daí você já seca o rio, e no restante do ano ele vai ficar seco, né? Então, um ano específico. Do ponto de vista de longo prazo, aqui só para vocês, pra gente observar também o hidrógrafo representando a variabilidade interanual dessa mesma localidade, que é o rio Jaguaribe em Iguatu, com a bacia em torno de 20.000 km². Nós vamos ter ano onde a vazão é zero do rio, ou seja, a vazão média anual é zero, porque o rio não escoou durante aquele ano. E temos períodos de anos onde nós temos uma vazão média anual de 240 metros cúbicos por segundo. Então, nós temos uma grande variabilidade interanual do regime fluviométrico desses rios, né? Então, essa é uma característica desses rios nas nossas bacias hidrográficas maiores, e a gente vai ter que fazer uma análise mais detalhada desse processo de variação. Para poder entender esse processo de variação, é necessário modelarmos os diversos processos que acontecem na bacia, quais sejam os processos associados ao armazenamento e à translação na bacia hidrográfica, e os processos associados às águas, o escoamento superficial, o escoamento subsuperficial e o escoamento subterrâneo. E uma forma de representar essa modelagem, voltando aqui um pouco, é exatamente utilizar esse esquema desse modelo conceitual, onde a gente representaria aqui o reservatório do solo, o reservatório subterrâneo, o reservatório superficial e os fluxos que teriam entre o conjunto desses reservatórios. Então, para cada um desses, fazendo seu balanço hídrico para cada um desses reservatórios de forma individualizada, e tendo equações que representam as trocas entre esses reservatórios. Então, esse tipo de simulação representaria aqui o que é que a gente vai ter de contribuição do escoamento de base, o que é que nós vamos ter do escoamento superficial direto, qual o tempo em que cada um deles ocorreria, e essa simulação permitiria a avaliação mês a mês ou até numa escala diária, representar os processos hidrológicos e transformar a precipitação em escoamento, né? E com isso, com essa representação, melhorar a avaliação das vazões no rio, e a partir daí modelar de tal forma que consigamos construir séries temporais para fazer a avaliação do risco associado às cheias e às secas, ou seja, aos eventos extremos.